vou passar a palavra imediatamente para a Karen Jureidine Dias, que vai tratar das questões tributárias, especificamente, e aí, imediatamente, a gente passa para o debate. Karen, muito obrigada, uma super parceira, que sempre está aqui com a gente. Eu que agradeço, Tatiana, o convite. O assunto é extremamente interessante. Para falar a verdade, eu fiquei estudando esse assunto, fui pesquisar. E aí, ontem, eu estava revendo a apresentação junto com meu filho em casa, e aí ele falou assim, mas, mamãe, por que você está achando isso tão complicado? Eu falei, putz, mamãe não nasceu na mesma época que você. Aí ele veio e falou assim, mas qual é a sua dúvida, mamãe? Eu falei, mamãe está vendo a questão tributária. Ele falou, mas quando eu pego o joguinho, eu já vou lá e pago 10% e sei lá quanto, e já retém, mamãe. Eu acabei de baixar um com o seu cartão de crédito. Eu falei, obrigada. E está resolvido o problema. Muito simples. Mas, e aí a preocupação dele foi, na largada, falar assim, a única coisa é que essa internet das coisas vai resolver tudo sem mão de obra, a gente vai ter mais desempregado. Esse é o primeiro ponto da preocupação da Anatel. Bom, de qualquer forma, eu vou passar rapidamente por algumas preocupações que a OCDE apresenta, que elas são apresentadas também no âmbito regulatório. Obviamente que eu não vou entrar em regulamentação como o Rodrigo, em hipótese alguma, porque eu absolutamente desconheço o funcionamento da Anatel. E até eu estava falando para o Rodrigo que ainda bem que ele falou antes, porque a minha apresentação vai ficar fácil. Toda a tributação, quem vai decidir é o Rodrigo, porque como vai depender da caracterização da operação, se é serviço de telecom, se não é serviço de telecom, então eu falei para o Rodrigo que a gente liga para ele e resolve a questão com ele, para depois a definição tributária ficar fácil. Bom, o que a gente tem como definição da internet das coisas, né? Eu fiz um desenho que eu achei muito legal no que tange ao dia a dia, né? Então a gente tem a internet das coisas como sendo uma conectividade entre todas as máquinas, né, por meio de sensores. É uma tecnologia que vai permitir que essas máquinas troquem informações e comandos entre si por meio de sensores. Essa utilidade, como o Rodrigo já falou, ela é muito ampla. Então, ela vai desde uma utilidade em larga escala para o setor público, até a utilidade para o dia a dia, né, dos nossos lares, para uma automação industrial e assim por diante. Tá, então, aqui eu tenho diversas operações no meu ponto de vista, tá, Rodrigo? Então, eu vou ter simplesmente operações onde eu vou ter que pagar uma licença de uso de um software. Eventualmente, eu vou ter um serviço de instalação ou manutenção de software. Eu posso ter um software as a service. E eu vou ter, me parece sempre, eu vou ter a utilização da internet na minha casa via Wi-Fi ou o que quer que seja. Ou seja, eu vou ser a telecom vai ser insumo dessa operação, do meu ponto de vista. E vai ser tributado como telecom no momento que eu pago a minha conta de internet, ponto, da casa. E aí, a história da geladeira, que eu fiquei com dúvida, sabe, Rodrigo? Então, por exemplo, eu vou ter a geladeira, essa vai falar direto com o mercado. Então, ela vai lá e faz pedido para o mercado. Olha, a Karen já consumiu 10 iogurtes e falta consumir 2. Então, eu vou fazer esse pedido direto para o mercado. Quando ela faz esse pedido direto para o mercado, me parece que eu estou usando um software as a service, com certeza, porque eu estou simplesmente utilizando a internet da minha casa para me conectar com algum software que vai existir no mercado, que eu vou cadastrar ou credenciar. A princípio, tá, Rodrigo? Eu tenho muita dificuldade em trazer tudo para dentro de telecom. Eu acho que eu torno a atividade absolutamente impossível. Eu tenho, obviamente, desconhecimento sobre necessidade de registro dos próprios aparelhos. Mas me parece que, pelo menos na questão do dia a dia, isso a gente vai trabalhar com a internet que a gente tem em casa. E a gente vai ter isso como insumo para eu poder usar o meu IoT, é o que me parece.
E quando eu baixar a aula do MasterChef para cozinhar algum produto, eu posso estar falando de streaming, simplesmente. Tá? Para mim, me parece que é uma situação clara de streaming, que hoje é tributado pelo ISS. Né? Então, assim, não é que a tributação aqui é simples. Ela é difícil a caracterização da natureza da coisa. Mas, uma vez que essa natureza da coisa está caracterizada, a tributação deveria ser simples. E o que vai complicar é a briga entre os entes tributantes que querem classificar aquela operação como telecom ou como mercadoria e o outro quer como serviço, como streaming, etc. Tá? Aqui eu trouxe mais 2 exemplos para a gente imaginar. Então, aqui eu tenho uma garota que está com um chip na mochila, e esse chip, a menina está doentinha, esse chip manda informações para o médico, e a mãe está online monitorando a menina. Tadinha das crianças de hoje e de amanhã, com esse tanto de monitoramento, tadinhos. Mas, e aí tem essa hipótese. Essa é uma das hipóteses que eles dão de exemplo. E a outra é o GPS, que vai, já no GPS, ter a internet. Que eu posso não ter, como eu posso ter. Então, imagina o seguinte, o GPS vai monitorar o trânsito e vai me dar o caminho. O Waze já faz isso. O Waze é um aplicativo. É um aplicativo e a gente usa a internet para o aplicativo, mas o aplicativo com a internet não se confunde com o serviço de telecom. Agora, se eu tiver um chip dentro do meu GPS para que o meu carro seja rastreado, etc., ali eu tenho um serviço de telecom no próprio chip. É claro que se esse chip for locado, eu posso ter uma prestadora de serviços de telecom e outra que está fazendo a locação do bem físico, que é o chip. Ou ela vai estar fazendo uma intermediação, que não pode, dos serviços de telecom, né? E que, em termos de regulamentação, não poderia, pelo que eu estou entendendo, fazer. Então, veja, ou ela vai ter isso que eu achei interessantíssimo, que é fazer esse contrato, onde ela vai ter um interveniente anuente, uma operadora de serviços de telecom, que me parece que vai ser uma grande saída para essas situações. Né? Que eu achei isso excelente, uma grande saída para essas situações. Mas, de fato, a Anatel precisa simplificar essa situação para que... E aí não é regulamentar para complicar ou para fiscalizar mais, é regulamentar para tornar possível que a gente tenha essa intermediação e não a duplicação dos serviços de telecom. Imagina que, quando a gente fala em telecom, a gente está falando de 25% de ICMS. E PIS e COFINS cumulativo. Quer dizer, se você duplicar, você está com PIS e COFINS cumulativo. Você foi para 8%, e aí você está com base sobre base, você passou de 10% de PIS e COFINS, se você duplicar essa operação. O ICMS, ainda que você possa tomar o crédito, mas você está falando de 25%. Então, assim, contra 5% que incidiria de ISS na margem de um serviço. Então, não faz o menor sentido que a gente entenda essas situações como telecom, no meu ponto de vista. Não só porque é errado, como a gente ficaria para trás, globalmente, na possibilidade de oferecimento desse serviço de IoT. Veja que eu mesmo acabo falando como IoT. Né? Aqui, eu achei interessante, eu peguei isso na fonte de uma aula, de uma pessoa relacionada lá à Telebrasil, e eu achei interessante esse quadro, porque ele me mostra quantas atividades eu tenho dentro do IoT. E elas podem ou não se confundir. E é isso que eu preciso ter na cabeça para poder cuidar da tributação. Então, veja, eu tenho uma aplicação de IoT que pode ser lá em cima, né? Começando de cima para baixo. Tenho o aplicativo do IoT, a aplicação do IoT que pode ser na saúde, na automação, governamental em larga escala, no nosso dia a dia. Para isso, eu preciso do quê? Preciso de suportes de app, eu preciso de aplicativos, eu preciso de provimentos de funções que se utilizam de uma infraestrutura de telecom e, com ela, podem não se confundir, e, teoricamente, não devem se confundir. Aí eu vou ter como insumo do meu IoT a rede de telecom. Ou eu posso oferecer junto à conectividade, e a minha complicação vai ser nesse empacotamento da conectividade com o serviço. Se eu oferecer junto,
eu vou me complicar. É essa a questão. E aí eu tenho os dispositivos, eu estou falando de venda de mercadoria, os processadores, os sensores, as memórias, o hardware, tudo isso é venda de mercadoria. Veja, eu tenho telecom, rede. Eu tenho dispositivos, venda de mercadoria. Eu tenho suportes e aplicativos, que é software as a service, ou licença de uso, vai depender. Aí eu tenho um serviço específico, serviço próprio, que é uma gestão de infraestrutura. É serviço, não software as a service. É serviço, que é manter essa interoperabilidade, é cuidar da rede, é fazer a manutenção, serviço propriamente dito. E aí eu tenho outro tipo de serviço que vai demandar, muito provavelmente, a importação de licenças, etc., que é uma tecnologia que vai ter que permear todas essas camadas para me garantir uma segurança tanto dos equipamentos quanto da conectividade e, especialmente, dos dados que a gente vai trocar as informações. Então, veja que aqui eu tenho tributação nos 3 setores. Eu tenho tributação de telecom, tenho tributação de serviço, que vai se dividir em software as a service e serviço propriamente, que vai ser da instalação da equipamento de segurança e gestão de infraestrutura. Eu vou ter licença de uso, eu vou ter importação de licença de uso, eu vou ter importação de software de prateleira, eventualmente. Posso ter importação de software as a service por download. E eu vou ter serviço de telecom e eu vou ter venda de equipamentos. Tá? E aí a tributação vai ser várias dentro de uma mesma operação. Aqui eu peguei alguns trechos que, se a gente dá uma busca na internet do pessoal do setor, das preocupações, né? Então, todo mundo diz, olha, o Brasil é um prato cheio para o IoT. Só que, para a gente desenvolver o IoT no Brasil, a gente tem que passar por alguns desafios grandes. O primeiro deles que se coloca é a carga tributária. O segundo é, será que a gente está preparado para manter a privacidade de dados? Se a gente estivesse no âmbito da Receita, eu diria que a gente está. E na troca de informações, a gente foi aí premiado pela OCDE. Então, o problema é se a Anatel vai permitir que a gente tenha a mesma eficiência que a Receita teve para resguardar sigilo de dados. Aí a gente tem a questão da interoperabilidade, e aí Google, Apple, todo mundo reclama do gap de conectividade do Brasil. Realmente não é meu setor, o Rodrigo pode falar melhor, mas isso é uma das preocupações. E a gente tem, por outro lado, o Estado que está falando, gente, é melhor eu não regulamentar muito. É melhor eu deixar o mercado se autorregulamentar. Com certeza, no que tange a burocracia, não tenho dúvida. O problema é a gente ter possibilidades de ter as tratativas de telecom junto com prestação de outros serviços, não confundindo um com o outro. Aí eu tenho uma primeira preocupação e um primeiro desafio, que eu pus, inclusive, a pedido do meu filho, que é a questão da substituição da mão de obra, que, de fato, isso encontra algum obstáculo no desenvolvimento do IoT. E aí, aqui, de novo, a Telebrasil, salvo engano, e ela vem e traz o seguinte, gente, espera aí, o que eu vou mudar é o fluxo da minha mão de obra, é o fluxo da riqueza que vai mudar. Porque eu vou continuar tendo investidores, e muito mais investidores agora, para um setor que vai usar também fator de produção, que vai usar também produto intermediário, que vai precisar ser fabricado, para produzir esses bens de IoT, desde chips a sensores a equipamentos. Isso vai gerar uma demanda muito maior por produtores de bens finais, a geladeira, a televisão, o GPS, o carro com conectividade. Então, eu só vou mudar a alocação da minha mão de obra. Não sei se é bem assim. Na verdade, a questão de excesso de mão de obra, ou seja, a escassez de trabalho, é uma questão contemporânea, independentemente do IoT já existente.
Tanto que eu vi outro dia que a indústria de entretenimento tem a perspectiva de um crescimento brutal nos próximos anos, pelo tempo de ociosidade que se imagina que as pessoas vão ter. Primeiramente, na Europa e nos Estados Unidos já estão falando isso, porque esse tempo de ociosidade vai ser gerado a partir de uma adequação da utilização de mão de obra, reduzindo o tempo de trabalho para que você tenha, ao invés de 1, 2 pessoas trabalhando. O que é a minha preocupação com a questão da mão de obra é que o Brasil é muito pouco preparado em termos de treinamento. E a gente, como consumidor, vai precisar ser treinado para IoT, uma questão de segurança até, e a mão de obra vai precisar ser muito mais especializada. Se a gente vai trocar a utilização da mão de obra, ela precisa ser mais especializada. Aqui, a questão do regulatório, o Rodrigo já falou, que é o segundo desafio, o Rodrigo já falou muito bem. Eu só vou trazer 3 questões que foram colocadas como preocupação. E que é a padronização do sistema de eletricidade para permitir interoperabilidade. Então, a gente tem, dentro da própria federação, 110 volts, 220 volts, casas adaptadas ao novo modelo de tomada, lugares não adaptados ao novo modelo de tomada. Isso encarece muito os aparelhos que a gente vai ter. E o IoT. Então, essa é uma preocupação que eles têm. A segunda preocupação é a burocracia. Então, por exemplo, se eu tiver um IoT ligado à área de saúde, a Anvisa vai tornar aquilo quase insuportável. E o terceiro ponto de regulamentação, que é uma regulamentação que se pede como necessária, aí não é a regulamentação fiscal, que essa acho que é quase impossível, mas é essa regulamentação, que é de segurança, que é uma coisa é a segurança de equipamentos, que a gente já tem lá a taxa de fiscalização, de funcionamento e de instalação. Mas é a segurança quanto ao sigilo das informações. Porque a gente vai ter aí muitas trocas de informação, inclusive entre setor público e privado. Quanto às regulamentações aqui, o Rodrigo já passou, eu posso passar por isso. O que a gente tem, se a gente olhar, é muito pouco. A gente tem 2 projetos de leis, que eu não sei como é que estão, quanto à proteção de dados, a esse sigilo. E aí, de resto, o que a gente tem é o regulamento de direitos e deveres de online e o decreto que dispõe sobre a contratação no mercado eletrônico. Basta o que a gente tem em termos de regulamentação. De novo, quanto à questão da privacidade, só para concluir essa parte, quanto à questão da privacidade, eu trouxe um trecho aqui da OCDE, vou disponibilizar, porque eu estou vendo que está ruim de ler, mas eu trouxe um trecho aqui da OCDE que fala que muitas desses equipamentos máquina a máquina, desses devices machine to machine, eles são menos visíveis, mas eles são muito mais penetrantes do que os nossos smartphones, por exemplo. E isso vai atuar na área de saúde, na área de transporte público, na área de consumo de energia, vai regular matérias grandes do setor público, vai trocar uma infinidade de informações entre público e privado, vai abrir informações também do setor público. Os governos vão utilizar em larga escala, como segurança no trânsito e nos automóveis, resgates e etc. E aí eles falam, olha, não dá para não regulamentar isto. Eu preciso de segurança nessas informações. Então, a OCDE provoca a regulamentação da questão da segurança dessas informações e da formatação do mercado para o usuário. Treinamento necessário do mercado para o usuário. Tá. E aqui a gente vai entrar já um pouco na questão fiscal. Primeiro, é uma necessidade também que a OCDE apresenta de regulamentação internacional. Porque a gente vai ter, com isso, uma festa que hoje já existe de download. Essa preocupação ela não é nova. Como o Rodrigo trouxe, a gente não está falando de nada novo, a gente está falando de uma nova utilidade para uma velha história e uma velha discussão. Não muda. A discussão é, eu tenho serviço de telecom ou não? Se eu tenho software, eu fico com uma dúvida se é um software que é mercadoria ou que é serviço. E, se é um download, como é que eu faço para tributar? De novo, é o problema que a gente tem com todos os bens digitais, com tudo que a gente faz via download. E esse problema ele fica maior ainda quando a gente está falando em diferentes
países, né? E é por isso que a OCDE fala, ela fala, olha, se vocês olharem, eu tenho lá embaixo um ecossistema de IoT, país A, onde eu tenho fator de produção, produto intermediário, vou ter agentes tributadores, União, Estados, municípios, e agentes reguladores, aqui no Brasil. Vou ter no exterior a mesma coisa. E eu tenho o câmbio no meio. Por que ela põe o câmbio? Porque ela fala, quem sabe por aqui eu vou regular essas operações. Houve, inicialmente, inclusive, uma sugestão de que as instituições financeiras e o câmbio regulassem essas operações mediante a retenção na fonte de tributos. Aqui eu trago um exemplo bom, e aí isso aqui pode ser business to consumer, ou seja, direto da empresa para o consumidor final, como pode ser business to business, ou seja, da empresa para a empresa. Tá? Que acontece? Eu tenho lá um software que vai ser feito por download, direto ele entra na minha impressora 3D, e da minha impressora 3D sai esse sapato bonito. Primeira pergunta. Se eu sou consumidor final, estou fazendo industrialização? Parece que não, porque, no Brasil, consumidor particular não se equipara a industrial. Se eu tiver business to business, sim, eu estou praticando uma industrialização. Eu vou acabar tendo o equiparável no que tem no exterior ao VAT, pelo recolhimento de IPI, ICMS, etc., na venda desse produto. Segundo ponto, a hora que eu fizer o download direto do exterior desse software para a minha impressora, como é que eu vou fazer essa tributação desse download, desse software? Eu estou importando. Estou importando uma licença, ou eu estou importando um software as a service, eu tenho que resolver isso. Terceiro, caso da Apple. Na medida em que eu faço tudo isso via download, eu posso estar com um estabelecimento permanente sei lá onde, né? Então, a OCDE ela dá algumas sugestões, daí não vou entrar na questão do estabelecimento permanente, que eu sei que a Mariane vai entrar, tá? Mas ela dá algumas sugestões do tipo, gente, especialmente, né, porque se eu fizer business to business, ok, eu vou fazer a retenção na fonte, tenho estrutura para isso, eu vou deduzir do meu IR, e a briga vai ser, eu vou preferir comprar sempre do exterior. Pessoal, se eu puder comprar do exterior uma licença de uso, que não vai ter CID, que não vai ter IR-fonte no royalty, que não vai ter PIS e COFINS, se eu não tenho VAT no final, se eu sou consumidor final, se eu não tenho VAT no final, eu vou preferir trazer do exterior. Por que eu vou comprar daqui? Faz o menor sentido para mim. Essa é uma preocupação grande. Tá? Não faz sentido. Eu perdi a concorrência da empresa da indústria nacional. Agora, se eu sou consumidor final, menos sentido ainda faz a gente ter IR-fonte, né? Porque como é que a gente vai, o que a OCDE coloca como é que eu vou forçar a retenção na fonte desse grande número de indivíduos, de consumidores finais? Isso não faz sentido, isso vai demandar um custo maior do que aquele arrecadatório. Segundo, se eu tiver uma instituição financeira, pensou-se na questão da instituição financeira, então a instituição financeira passa a ter que reter. Se vocês virem, é o que o convênio acabou de soltar para o ICMS. E aí a OCDE fala, também não faz sentido. Primeiro, porque eu posso estar envolvendo um terceiro país, onde vai estar essa instituição financeira. E, ao envolver esse terceiro país, eu posso, inclusive, provocar planejamento tributário. Aí eles colocam o seguinte, deixa para o Estado de fonte tributar, e você, Estado de destino, país de destino, você vai arrecadar via VAT, ponto. Só que o VAT não funciona com o consumidor final. Então, aí, continuou sem resposta a essa situação. Muito bem. Aí, aqui, a gente tem um quadrinho... Tati, quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Tá, então, a gente tem aqui um quadrinho dos tributos que a gente tem incidente sobre as diversas operações. Tá? E RPJ, CSLE, a gente não precisa falar, porque, obviamente, isso vai depender da empresa, e aí, quando a gente estiver falando em internacional, vai ficar por conta do estabelecimento permanente que a Mariane vai tratar. Mas aí eu vou ter a questão de PIS e COFINS. O que acontece, gente? Se eu tiver
numa situação de telecom ou de software as a service, eu vou ter PIS e COFINS cumulativo, mais PIS e COFINS cumulativo na mesma operação. Se eu tiver serviços de instalação, manutenção, etc., eu vou ter PIS e COFINS não cumulativo, a depender se estou no real presumido. Se eu tiver venda de mercadoria, PIS e COFINS não cumulativo. Vou ficar dentro daquela história de rateio que a gente vê hoje as empresas de telecom bastante preocupadas na questão do rateio. Vou ter todas essas taxas, ou seja, essas taxas dependem de ser ou não serviço de telecom. Na verdade, a taxa de fiscalização e funcionamento, a taxa de fiscalização e instalação, pelo que eu entendi, não precisa necessariamente ser telecom. Acho que eu me sujeitar à taxa de fiscalização não significa que eu estou prestando um serviço de telecom. Se o meu aparelho tiver apto a plugar naquele serviço de telecom, não significa que eu, empresa, estou prestando serviço de telecom a usar aquele aparelho. Significa que ele precisa estar habilitado simplesmente lá. Ou não, Rodrigo. Isso aí eu acho que eu vou deixar para o debate, mas eu queria tratar isso, porque senão a gente não pode enquadrar em taxa de fiscalização e taxa de instalação. FUST e Funtel, necessariamente, eu tenho que estar dentro de telecom. E a famosa briga de SVA versus telecom. Aí eu tenho Condecine, tenho contribuição para fomento da radiodifusão pública, tenho preço público do direito de exploração de serviço de telecom e satélite e preço público pelo uso de radiofrequência. E aí, se eu tiver nisso, eu estou usando serviço de telecom ou não? Mais uma pergunta. Ou eu posso estar simplesmente intermediando ou tendo essa situação do contrato onde eu tenho um interveniente anuente. Essa é uma situação complicada. E aí eu tenho ISS versus ICMS. Para a gente ter uma ideia, e eu já tratei disso quando a gente falou de software as a service, para a gente ter uma ideia, olha só, uma das preocupações, vou ter licença de uso, vou ter serviço de software as a service, vou ter serviço de manutenção e instalação. Dado o curto espaço de tempo, eu trouxe aqui um ritual de 8 soluções de consulta, as 2 últimas COSIT, onde eu chego à conclusão seguinte: se eu tiver royalties efetivamente, é sem PIS e COFINS. Os serviços correlatos, que precisam estar separados, que seriam aqueles de manutenção, etc., eu vou ter PIS e COFINS, mas isso precisa estar separado. Tem o software de prateleira, que o Estado quer ICMS. E aí eu não tenho IR-fonte, não tenho CID na importação. Eu tenho, na terceira consulta, de novo o software de prateleira, só que aqui ela fala, esse software de prateleira é um serviço, estou te pondo PIS e COFINS. Então, veja, o Estado vai me tributar de ICMS, e eu não estou dizendo, esse software de prateleira é PIS e COFINS. Na verdade, aquele é um software de prateleira. Esse, no fundo, é um streaming. E aí ela fala, se é um streaming, é um serviço. E eu espero que o Estado não cobre. Aí, e o contribuinte chama ambos de software de prateleira. E aí eu vou indo e chego à conclusão, olha, se eu tiver prestação de serviço, eu vou ter IR-fonte, vou ter CID e royalties, vou ter PIS e COFINS. Se eu tiver royalties puro, eu não vou ter a CID, a não ser que eu tenha a transferência do know-how, eu não vou ter... E aí foi uma grande discussão, e a gente tem uma COSIT que está dizendo não tem não tem o IR-fonte, e não vou ter PIS e COFINS, que é o melhor dos mundos, né? Especialmente se eu não tiver VAT para compensar. E se eu tiver software as a service, eu vou ter tudo. Se eu tiver mercadoria, eu tenho PIS e COFINS simplesmente. E aí eu tenho a situação que está na última COSIT, que é a situação de royalties para repasse, que vai ser muito comum no IoT, que eu vou ter royalty para repasse. Aí eu passo, sim, a ter o IR-fonte na história. Tá? E, por fim, essa também COSIT, que é o software as a service. Vejam que, para a gente ter uma ideia, se eu vou classificar como serviço ou mercadoria, muda completamente a minha tributação. Eu coloquei isso apenas para a gente ter uma visão. E eu vou ter essas 2 modalidades de tributação, mais, eventualmente, a telecom, que eu vou pagar indiretamente, porque eu vou ser usuário dela. Se eu não for usuário dela, eu pergunto... Se eu oferecer a conectividade junto com todo esse IoT,
eu vou tributar tudo no mesmo bolo de telecom? Muito provavelmente o Estado vai me tributar tudo no mesmo bolo de telecom. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Provimento de acesso à internet. Provimento de acesso à internet, eu era usuário de um serviço de telecom, agregava aquilo um valor, eu tinha SVA. O que aconteceu? O Estado ficou brigando por aquilo, isso não importa, chegou-se à conclusão, isso é um SVA, não vai tributar pelo ICMS. Ok. O que aconteceu quando veio a banda larga? Só que o Estado, mesmo querendo tributar indevidamente, ele tributava com base de cálculo reduzida de 5%, pelo menos em São Paulo. Aí, o que aconteceu com a banda larga? Revogaram a base de cálculo reduzida. Por quê? Porque, na banda larga, é a própria empresa que oferece a conectividade que provê a internet. É tudo junto. E inseparável para o fisco. Se isso é inseparável, tudo foi a 25%. É um grande risco dessa mistura. Tá? Aqui eu tenho as taxas, de novo, como sendo... E aí você já trouxe as discussões da taxa, Rodrigo, eu não preciso tratar delas. Eu tenho FUST e Funtel, que é, de novo, aí eu tenho 1% e 0,5%. E eu tenho várias defesas no escritório de FUST e Funtel, uma perante a Anatel, a outra perante o Ministério das Comunicações. E, gente, a discussão é sempre a mesma velha discussão. É telecom ou é SVA? Porque, na hora que eles chegam numa empresa de telecom, eles vão lá e falam, olha... Aliás, eles chegaram... Numa das situações interessante... Só mais um minutinho. Numa das situações é interessante, porque o que eles fizeram? Eles foram nessas empresas que fazem televisão de elevador, sabe? Aí ele falou assim... Não pode fazer o jabá. Televisão de elevador, televisão de ônibus, e aí fica passando noticiário e anúncio. Isso. Aí eles falaram assim, genérico. Aí eles falaram, olha, isso aqui é serviço de telecom. Então, eu vou te tributar em tudo. E aí ele tomou auto CMS, a Anatel chamou os olhos da Anatel, foi lá, e ele sofreu um auto de FUST e Funtel. O que é interessante? Ele era usuário de um serviço de telecom. Ele tinha um software, na verdade. Mas a discussão não para aí. Isso é uma coisa. Outra coisa era o que ele dava de adicionado. E aí tinha locação, a locação do equipamento daquela televisão. Eles puseram tudo junto. Então, essa discussão da locação do equipamento, a discussão do SVA, é uma discussão que a gente tem velha, antiga, não resolvida, depende caso a caso, e ela vai continuar existindo em toda essa tributação. Por fim, só para terminar, é a discussão famosa que a gente vai ter de ICMS e ISS, né, gente? E aí o ICMS a gente tem aí a repercussão geral dos 25%. Como é que eu vou ter 25%? E se eu tiver 2 vezes e tudo for telecom, eu vou ter 25% mais 25%. E ainda eu vou ter PIS e COFINS cumulativo, mas PIS e COFINS cumulativo tudo dentro da base. E aí eu tornei impossível, a gente está com a repercussão geral de uma atividade tão importante não sofrer a seletividade. Só que é um quadrinho que eu tinha colocado apenas para mostrar que ali eu tenho 25% de ICMS, PIS e COFINS cumulativo. Depois eu vou ter SVA, PIS e COFINS não cumulativo, problema de rateio de despesa, e vou ter, no SVA, vou ter a briga de ICMS e ISS. Vou acabar sendo autuado pelos dois, tem que escolher se eu recolho um ou nenhum e espero ser autuado. Aí eu tenho Software as a Service, que eu vou ter a importação do Software as a Service, eu vou ter a licença, vão ter a discussão se o que eu estou fazendo download é um serviço ou uma mercadoria. De novo, eu vou ficar sujeita a ICMS versus ISS. Vou ter a discussão, dentro da guerra fiscal, do convênio 106 de setembro de 2017, que é super recente, que diz o seguinte, olha, no download, nos bens digitais, o contribuinte, né, o responsável vai ser o site ou a plataforma que realizar a disponibilização do download. Mas pode também ser colocado como solidário a empresa de cartão de crédito, a intermediadora financeira
e o adquirente ou quem fez a venda. E isso vai ser devido para o estado do adquirente do bem. Então, agora, a administradora do cartão de crédito vai ter 27 inscrições estaduais. A empresa do plano de saúde já tem esse inferno, então a nossa administradora de cartão de crédito vai ter 27 inscrições estaduais. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa de maluco, exatamente. A gente tem que lembrar que a gente tem o decreto 61.791 de 2016, aqui do Estado de São Paulo, que já deu para o software por download a alíquota de 5%. A gente tem o ISS dizendo, eu vou te cobrar, se for software as a service, 5% ou 2%, está aí. Então, tem várias classificações, eles estão tendendo a botar tudo a 2%. E aí eu vou falar o seguinte, eu vou recolher 5% mais 2%, um não compensa com o outro, e uma tributação de 7% sobre a receita dentro dos impostos. Quer dizer, isso é uma loucura. E eu vou ter esse problema de que para que estado eu devo. Né? Tenho sempre que lembrar que eu vou dever para o estado de quem está adquirindo, do adquirente do bem. Enfim, e só aqui é simplesmente um trecho do meu livro, onde, no final das contas, gente, vai tudo depender do Rodrigo. Porque, no final das contas, a gente vai ter que olhar, e aí, como a gente está falando de termos técnicos, a caracterização de uma operação de telecom, a gente vai ter que olhar para a definição de telecom. E é para isso que, no fundo, a gente precisa da Anatel. Né? No fundo, a gente precisa da regulamentação, porque o software as a service não adianta que a Anatel não vai regulamentar. E aí a gente vai ter sempre que olhar o que define o serviço, o que define o royalty, se isso está segregado, o que define esse software de prateleira que torna um bem digital que eu estou trazendo. E aí é essa a definição, porque a gente está sempre em direito de sobreposição. A gente não cria um fato tributário. Ele decorre de algo que já existe que eu estou sobrepondo à tributação. Então, é óbvio que eu tenho que seguir a definição desse termo. No final das contas, é isso. Obrigada.